Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Meus amigos, muita paz, que Papai do Céu nos abençoe, como diz sempre João Batista. A gente está mandando um abraço para todos vocês e justificando que hoje nós não temos o nosso querido amigo aqui, né? Mas ele está acompanhando toda a nossa programação. No dia de hoje, nós estaremos estudando o Livro dos Espíritos com a nossa companheira Angélica de Fátima. Oi. Oi. Seja o estudo a ferramenta de libertação e progresso. Isto, Angélica. E também do meu lado, né? A Alessandra Garrido. Oi. Oi. Que a paz do Cristo habite cada um de nós. Isto. Nós vamos então, amigos ouvintes, estudarmos o nosso Livro dos Espíritos, esses conteúdos tão importantes para a nossa vida, né? Então, nós estamos no capítulo 11 de O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, na Lei de Justiça, Amor e Caridade, e vamos ver então as questões 891 e 892. Angélica, a questão 891 é a seguinte: visto que o amor materno está na natureza, por que há mães que odeiam os filhos, e isto muitas vezes desde o nascimento deles? Bom, nós temos que entender que a nossa vida é um contínuo, né? Então vamos ver a resposta primeiro dos espíritos. Eles dizem o seguinte: algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação, se ele mesmo foi mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho, em outra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode ser animada senão por um espírito mau, que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja superado. Então aqui nós temos muitos ensinamentos, muito mesmo, muita coisa a prestar atenção. Primeiro, na organização da nossa família, os elementos que vêm como pai, mãe, filhos, muitas das vezes são espíritos que nos foram ou muito adversários ou muito amigos, certo? A maioria das vezes nós vamos encontrar no seio familiar espíritos dos quais nós devemos algo ou nos são devedores. E a gente tem, com a reencarnação e com a família, a oportunidade de reajustar. Acontece que às vezes a crise, as lembranças, os erros são muito pesados e nós não temos não alcançamos um patamar no processo evolutivo que permita uma compreensão maior de determinadas situações. Então, está inerente ao nosso estágio, né, na condição de mãe, como ele diz aqui, ao estágio em que nos encontramos. Se ainda não temos essa capacidade perceptiva e de despreendimento e de exercício de amor,
obviamente o nosso comportamento vai ser antagônico a tudo isso, né? E acaba ficando uma prova, né, tanto para os pais, para as mães principalmente, e para os filhos, que têm que resistir a essa situação toda. Mas é uma questão que precisa ter até um outro olhar, né? E a Alessandra tem algo, né? A dizer. É uma parte muito interessante do Livro dos Espíritos. Falar de amor materno é algo que sempre mexe comigo, particularmente. Sim. Porque é algo que eu escolhi para minha vida e é algo que me faz crescer diariamente. Porque são meus professores. Isso mesmo. Não é verdade? Uhum. E então, na resposta dessa questão, que é uma questão que tem a ver, como a Angélica falou, com a questão da reencarnação. Então, essa questão ela está envolvida diretamente com a reencarnação. Essa antipatia ou simpatia, até perversidade de um ser diante do outro, mesmo tendo um vínculo familiar e um vínculo maternal, que segundo o Livro dos Espíritos... afetivo, né? Exatamente. Segundo o Livro dos Espíritos, não há um amor maior que o amor de uma mãe por um filho. Como explicar essa mãe tendo ódio e sendo perversa, né? Ele cita aqui a questão 392. Essa questão do Livro dos Espíritos, dentre de várias coisas, né, vai falar a respeito de o homem não pode nem deve saber tudo do que aconteceu no seu passado. Né? Pegando esse gancho, eu trouxe aqui também para acrescentar o nosso estudo, o André Andrade. Ele é um professor da UF, né, da parte da pedagogia, e ele escreveu uma tese. Ele é doutor em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele escreveu uma tese sobre espiritismo. Tá? Nessa ciência da religião, nesse grupo. Muito importante. Ele diz o seguinte, que segundo a doutrina espírita, se o corpo físico se elabora no útero materno, o ser espiritual já existia antes. Ele diz isso baseado nessa questão, né, do Livro dos Espíritos. Aí ele diz o seguinte, o ser espiritual já existia antes, podendo até mesmo ser mais velho e mais evoluído que a própria mãe. O amor maternal é uma atitude a ser exercida com equilíbrio, não tratando os filhos com indiferença, nem superprotegendo-os das frustrações do mundo. Então, essa mãe que tem ódio, tem dificuldade, né, de lidar com esse filho, não é necessariamente, né, que o filho seja atrasado e ela evoluída, ou vice-versa. É uma questão de passado, né, que nós não temos acesso, e como foi dito aqui, nem tudo podemos saber. Mas que com certeza isso está ligado com questões reencarnatórias e essa mãe não está sabendo lidar, porque é muito difícil educar. Não é uma tarefa fácil, né? Eu até brinco, antes de ser mãe, eu criticava as outras mães. A partir do momento que eu fui mãe do primeiro, do segundo e do terceiro, né, que são espíritos completamente diferentes, Sim. eu vi que ser mãe é uma tarefa extremamente difícil. E assim como a André diz aqui, né, que você não pode nem tratar com indiferença, nem superproteger, achar esse caminho do meio é um grande desafio, porque são espíritos diferentes. Né? E tem momentos, sim, que você vai ter um sentimento adverso, como tem momentos que você vai ter profundo amor. Agora, quando os espíritos colocam dessa maldade, né, dessa perversidade que acontece às vezes em determinadas mães, né, que a gente observa, ele está colocando sobre o padrão evolutivo dela. Ou seja, o nível de entendimento dela já ainda é inferior. Sim. Entende? Ela não evoluiu o suficiente para poder alcançar essas nuances e essas delicadezas desse entendimento. Então, a questão de odiar, de fazer maldades, tem mães que têm o prazer de dificultar a evolução em qualquer que seja a atividade dos filhos. E tratando-os até como verdadeiras carrascos. E isso vai muito de encontro com a própria natureza da mãe, certo? Está até na questão isso, né? Diferente daquelas que têm a dificuldade numa aceitação, mas que têm seu espírito um pouco mais evoluído, um entendimento maior, mas que enfrenta, sim, as adversidades, enfrenta a simpatia ou a
antipatia diante daquele espírito que ela está abraçando como filho agora. Mas estar dentro de uma família, com certeza, estar para aprender a amar. Eu queria só fazer assim uma volta, né? Tem uma questão do Livro dos Espíritos que também nos ajuda muito, que é a 390, quando Kardec pergunta se a antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má. E aí os espíritos dizem, né, que essa antipatia, né, ela vem justamente da diversidade do modo de pensar das pessoas. Quer dizer, quando você, às vezes no noticiário, né, você anota assim, a mãe que matou o filho. Por que isso acontece, né? Então eu me lembro de uma reunião de atendimento espiritual, não é? Em que uma mãe que assim fez, ela depois se matou porque ela ficou com a consciência culpada e ela voltou à mesa mediúnica para se justificar. Ela diz que eu não aguentei rever aquele olhar daquele espírito que era um inimigo do passado. Então a gente vê, né, que nessa questão dessa mãe má pode haver em muitas circunstâncias, né? Essa questão, aliás, você mesmo levantou isso, né, Angélica? Da insegurança. Você olhar aquele espírito e você reconhecer nele um inimigo do passado, isso é um grande problema, né? É um grande desafio, né? E então nós vamos aqui no o Livro dos Espíritos, nessa questão, vem dizendo para nós, né, que realmente isso não está na natureza. Então é alguma coisa extra, não é? Que foge, então, do nosso controle. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Bom, podemos passar então para a pergunta seguinte, né? A pergunta é 892, né? É assim, os pais que têm filhos que lhes causam desgostos não são desculpáveis pelo fato de não lhes dispensarem a ternura a que teriam direito em caso contrário? Então vamos lá, Alessandra, o que você diz para nós? Bem, vou ler primeiro a resposta dos espíritos. Eles dizem que não, né? Então não são desculpáveis, porque é um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Ele cita as questões 582 e 583. Ademais, esses desgostos resultam frequentemente dos maus hábitos que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem, então, o que semearam. Só recapitulando, a questão 582 é que vai falar da paternidade como missão, um dever muito grande, e que envolve muito mais do que o homem pensa sobre a sua responsabilidade no futuro. E a 583 fala que os pais não são responsáveis pelo transviamento dos filhos, mas quanto maior a tarefa, né, quanto mais difícil for, maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo desse mau caminho. Então, achei que as duas questões que foram citadas, elas complementam muito bem a resposta. Porque a resposta dos espíritos, ela é categórica quando diz que não. Em relação a quê? À ternura e ao amor. Então, em relação ao sentimento que ele teria como responsabilidade, ceder, né, a esses seres, ele não faz isso, ele não é desculpável. Tá? Mas tem um contraponto que são essas questões aqui. Os pais não são responsáveis pelo transviamento, está lá na 583. Então, a escolha final é do filho. Se ele escolher um caminho, qualquer espírito, né? Ele pode sofrer influência, ele tem a interferência dos pais, que é realmente muito importante. Não podemos nos isentar dessa nossa responsabilidade, mas também não podemos nos culpar caso a escolha deles não seja aquela orientada
por nós pais, né? Então, quero destacar aqui nessa questão, principalmente essa nossa responsabilidade do amor, da ternura, que não tenhamos como desculpa esse passado reencarnatório, que tenhamos compreensão para com os irmãos, como a Darcy citou aqui, que estão nessa situação, mas que não tomemos isso como desculpa para a gente, né? Que é importante também. Não assumir, mas ele em outra reencarnação, por isso que eu não trato como deveria. Não é assim também. Então, sejamos compreensivos, sim, com o nosso irmão que ainda está agindo com dificuldade, né? Mas vamos ser duros conosco, no sentido de assumir a nossa responsabilidade de amar os nossos filhos. E esse amor, ele não pode ser condicional à atitude do filho. Né? E é aí que nós esbarramos. Não só como pais e mães, mas também como educadores e trabalhadores que lidamos, né, com as outras pessoas. Nós queremos exigir do outro um comportamento que nós julgamos que seja um comportamento padrão. Né? E é isso que nos faz sofrer, e é isso que nos faz atrapalhar a nossa capacidade de amar. Nós ligamos o nosso amor ao que nós idealizamos e esperamos do outro. Só para fechar aqui a minha fala, eu quero citar uma passagem de Jesus. Tá em Mateus 21, versículos 28 e 32, tá? A parábola dos 2 filhos. Essa parábola ela é encontrada na sabedoria do Evangelho Pastorino. Nesse livro ela é encontrada um comentário sobre essa parábola, né, do nosso grande Pastorino. Bem, Jesus pergunta às pessoas que estavam ali com ele, qual dos 2, né, desses 2 filhos aqui, realmente cumpriu a vontade do pai? O pai chama para trabalhar na vinha. O primeiro diz assim, não quero. Mas depois ele vai lá e ajuda. O segundo ele diz, eu vou sim, senhor, agora. Mas depois não foi. E Jesus pergunta, qual dos 2 é o melhor filho? E as pessoas chegam à conclusão que seria o primeiro. Aquele que diz, não, mas depois ele fez o que era para fazer. O nosso amor, na maioria das vezes, aos nossos filhos, está atrelado ao segundo. A gente quer essa resposta sim, na hora, do jeito que a gente quer. Mas nem sempre essa resposta é o que está dentro do coração deles. Então, eu acho que o nosso amor, ele precisa estar ligado à autenticidade do outro. Ele precisa respeitar o que o outro é na sua essência e não uma projeção, né? Que é o nosso fantasma ainda que atrapalha a nossa evolução. É isso mesmo. Essa parábola é forte, né? É muito interessante. Forte. É muito interessante. E enquanto você discorria sobre o assunto, eu fiquei pensando assim, por que os pais se sentem desgostados, né? Ou seja, se assumem um desgosto diante das atitudes dos filhos. A gente, em primeiro lugar, família é núcleo de recuperação, de reeducação. E é só dos filhos? Não. É principalmente dos pais, que assumiram tais responsabilidades. E esse desgosto, será que não está atrelado a um sentimento de igual tamanho, né, dos próprios pais que estão envolvidos nisso? Ou seja, por que me incomoda tanto a atitude tal e tal do meu filho? Será que não sou eu que preciso rever? Será que eu não teria que aprender com ele e aí ajudá-lo? Por que eu vou negar amor? Se Jesus, diante de toda a nossa ignorância, não negou amor para a gente, por que eu vou negar aprender com ele? Por que eu vou me negar a escutá-lo, ou pelo menos a analisar o que ele quer chamar a atenção com tal ou qual comportamento? Então, isso é uma questão de muita relevância, porque a gente encontra queixas 1000 em relação a essas coisas de pais que nunca estão satisfeitos com seus filhos. E às vezes os filhos não são tão ruins assim, mas fogem às expectativas que eles projetam. Então, quanto mais expectativa a gente projetar no outro, não respeitando as suas próprias características, maiores são as nossas decepções. E isso é um exercício que a gente tem dentro de casa, mas que ele é levado para a sociedade, para o nosso núcleo. É dentro do trabalho, é na vizinhança, é
na sociedade em si, nos coletivos e etc., a gente sempre espera do outro uma projeção nossa, quando na verdade a gente só tem que respeitar o posicionamento do outro e amá-lo exatamente como eles são. E os nossos filhos, eles têm sim as suas características. E é nosso dever orientá-los no melhor caminho a seguir. Não é nosso dever orientá-los a fazer aquilo que a gente quer, porque o que nós queremos nem sempre é o correto. Então a gente tem uma via, essa parte de educação, mãe e filho, pais e filhos, é uma via de mão dupla. Ensinamos, mas aprendemos muito mais. Queria só fazer um acréscimo, ainda pegando essa parábola, que quando o primeiro filho fala não quero, mas arrependido foi, surgiu um momento. A gente precisa saber esperar esse momento do outro, que não está necessariamente ligado ao nosso momento. E a conscientização dele da responsabilidade que ele teria com a ação e da possibilidade de ser útil. Ele foi. E ele foi. Ele foi, no tempo dele ele foi. Enquanto o outro falou, eu vou sim, senhor. Mas aquilo não era sincero. Usou uma máscara, usou uma persona. Então, quer dizer, é uma parábola que traz muito ensinamento pra gente, né? De esperar o tempo do outro. E o ensinamento maior do Cristo, que é o amor. O amor incondicional. O amor, ele não pode ter requisito para amar. Eu não posso exigir do outro uma forma de se vestir, uma forma de agir, uma profissão para eu amar. Principalmente meu filho. Exatamente. E eu me lembrei, né, de um livro também muito, muito importante para os pais. Nossos Filhos São Espíritos. Isso. Não é? Do Hermínio Miranda. Maravilhoso. Esse livro é maravilhoso porque quando nós estamos falando aqui a respeito do amor maternal, não é? Este amor dos pais na família, nós temos que aprender com a doutrina espírita, não é, que nossos filhos são espíritos, não é? Cada um traz uma bagagem, cada um traz experiências. São individualidades. São individualidades que a gente não sabe. Então nós vamos aprender a olhar para esses amigos como filhos de Deus que eles são. E trabalhar dentro de nós, né, algumas questões relacionadas, por exemplo, à questão de autoritarismo. E trabalhar também essa questão, porque às vezes a gente diz assim, não, eu vou educar como meu pai me educou, ou como minha mãe me educou. Mas acontece que não é que a nossa geração ficou lá atrás, né? Isso aí. Isto. E a gente vai precisar ter esta autoridade diante dos nossos filhos, mas com este olhar, não é? Esse espírito está pertinho de mim, nasceu na minha família, nós estamos aqui juntos, como diz lá a questão 582, né? Eu tenho uma responsabilidade quanto ao futuro, nesse instante ele está sob minha tutela e eu tenho que dirigir para o bem, e conhecendo esta alma que aí está, eu posso então ajudá-la a percorrer alguns caminhos, não é isso? Com certeza. Essa questão do autoritarismo que você colocou, né? Os pais acham que sendo autoritários com os filhos estão educando. Na verdade, Jesus nunca foi autoritário conosco. Ele sempre teve a autoridade sobre nós por causa da questão moral. Então, nós temos que aprender com o exemplo de Jesus, né? Na forma de educar. Nós temos que nos educar para educarmos. E não é só questão dos nossos filhos, né? É no geral. É no geral. Você senta com seu filho para conversar, né? Olho no olho. Pois né? Não perca essa oportunidade. Essa indagação, não é? Então, Angélica e Alessandra. Muito obrigada pela oportunidade. Fiquem com Deus. É isso mesmo. E vamos refletir a respeito, né? E até o próximo encontro. Que Papai do Céu nos abençoe hoje e sempre. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos aqui no seu capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. E nós estamos já em seu item 13, que são ainda as mensagens dos espíritos protetores. E desta feita, essa mensagem é do espírito Caritas, que foi martirizado em Roma. É uma mensagem que chegou em Lyon, 1861. Na realidade, são duas mensagens. Tem esta do item 13 e tem a próxima do item 14. Então, para nos abrilhantar aqui com seus comentários e falar a respeito desta mensagem de Caritas, está aqui nossa companheira Marta Batista e, na técnica, o Cláudio Almeida. Então, vamos dar início aqui ao nosso bate-papo, já dando boas-vindas a Marta, que chega aqui para nos ajudar muito. Vai aí, Marta. Olá, Antônio, tudo bem? Olá, Claudinho, olá, amigos ouvintes. Vamos então falar sobre e estudar, refletir sobre esta mensagem ainda na temática, né, da beneficência, em que o Espírito Cárita vai nos mostrar, nos apontar alguns pontos importantes, né? Nós temos algumas mensagens aqui nessa temática, né? Ainda temos mais 1, 2 e 3, né? Temos mais 3 mensagens, contando com a de hoje, 4, né? Com essa que eu vou falar agora. Então, cada um deles vai apontar pontos e destacar questões importantes que nós devemos relevar para que possamos fazer a beneficência, a caridade da forma ideal, né? Um dos espíritos já nos propôs logo no início desse capítulo, né, nos falou da importância e da necessidade de sermos inteligentes, né, sermos lógicos para prestarmos a caridade. Então, baseado nisso, vamos ver o que o Espírito Cárita vai nos falar. Existe aqui uma definição, né, mostrando uma definição, falando sobre quem foi Cárita, né, diz na Revista Espírita, de fevereiro de 1862, encontra-se o seguinte registro. O Espírito Cárita, evocado na Sociedade de Paris, disse ter sido Santa Irene, imperatriz. De acordo com os dicionários Lelo Universal e Kogan-Larousse, Irene foi imperatriz de Bizâncio. Nasceu em Atenas por volta de 752 e desencarnou no exílio em Lesbos no ano de 803. Regente de seu filho Constantino VI, conseguiu afastá-lo definitivamente do poder em 797, imperando desde esse ano até 802. Irene ficou célebre por sua devoção à fé ortodoxa e ao culto das imagens, sendo canonizada pela Igreja Ortodoxa Bizâncio, hoje Constantinopla, antiga cidade grega construída no século VII a.C., às margens do Estreito de Bósforo, que comunica o mar de Mármara ao Mar Negro. E aqui diz assim: conhece-se também uma outra personagem de nome Cárita, que foi martirizada em Roma no ano 137 da nossa era, a mando do imperador Adriano. Nota do tradutor. Então, temos aí a biografia, né, de quem foi Cárita e, logicamente, que determinada mensagem
na Revista Espírita, né, de fevereiro de 1862, na qual fala que ela foi Irene, imperatriz, Santa Irene, essa deve ter sido Carita, uma determinada Carita. E em alguma outra possível mensagem, que não sabemos se existe dentro, né, da doutrina, nós temos aqui uma outra que foi martirizada em Roma no ano de 137. Então, vamos lá ver o que ela nos fala. Ela começa assim: chamo-me Caridade. Sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã o meu passeio habitual e com o coração magoado venho dizer-vos: ó, meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas e quanto tendes que fazer para secar todas elas. Tenho procurado inutilmente consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que velam por vós, não sereis abandonadas. Paciência. Deus existe, vós sois suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e voltavam para o meu lado seus grandes olhos assustados. Eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome e que, se minhas palavras serenavam um pouco seu coração, elas não lhe enchiam o estômago. Eu ainda repetia: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e a ergueu no espaço vazio, como a me suplicar que protegesse aquele pequeno ser que só recebia de um seio estéril uma alimentação insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e em breve sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da pobreza e envergonhados da sua miséria. Não se atreveram eles, que nunca haviam pedido esmolas, a ir implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração tomado pela compaixão, eu, que nada possuo, me fiz mendiga para eles, e vou a todos os lados estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho a vós, meus amigos, e digo: existem infelizes em cujo prato falta o pão. O fogão não tem fogo e o leito não tem cobertas. Não digo o que deveis fazer, deixo a iniciativa para os vossos bons corações. Se eu vos ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito da vossa boa ação. Eu apenas vos digo: sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Então vamos fazer uma pausa aqui, né? E nós então percebemos que o Espírito Carita nos convoca, nos concita a pensar, a refletir sobre a importância da caridade. E ela diz que a rota principal, ela é a rota principal que conduz a Deus. Quer dizer, então, caridade é a rota que nos conduzirá a Deus. É importante fazermos a caridade, por quê? Porque como estamos num planeta de provas e expiações, no qual existe muito sofrimento, com certeza, como ela mesmo diz aqui, repetidamente, existe muito sofrimento, muitas lágrimas para serem secadas, né, e muita miséria para ser ultrapassada e ser atendida. Então, é preciso que nós entendamos essa importância da caridade. Não é à toa que Kardec tão sabiamente nos coloca num capítulo, né, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Ou seja, não há libertação em termos espirituais sem a caridade. Por isso a caridade é o caminho, né, que a rota que nos leva a Deus.
Sem a caridade, não chegaremos lá. Até porque ela reúne, para que você a realize, uma série de virtudes, desdobramentos que você precisa estar atento. Para fazer uma correta caridade, você tem que ter humildade, você tem que ser uma pessoa bastante tolerante, paciente, você tem que ser uma pessoa que tenha piedade no teu coração para se sensibilizar diante daquelas dores que se apresentam para todos nós. Então ela nos convida à caridade, né, nos dando o maior suporte, dizendo para nós que a caridade é a rota segura que nos levará a Deus e, consequentemente, levar a Deus é o quê? É nos trazer a felicidade, né, e nos guiar até a luz. Então ela nos propõe, fala das misérias, das tristezas, das lágrimas e fala, né, que num dos seus passeios, né, nas suas peregrinações, ela encontra mulheres, né, com seus filhos na rua, mendigando, pedindo, mulheres que muitas vezes antes nem pediam, mas que passam a precisar. Por quê? Justamente pela frieza que vai tomando conta, né, do coração, dos corações da humanidade, e conforme as coisas vão ficando mais difíceis no dia a dia, as pessoas vão permitindo que o seu coração esfrie. E é isso que nós temos que ter cuidado, e ela nos chama a atenção justamente sobre isso, né? Que nós não nos permitamos seguir por esse caminho de frieza, de insensibilidade. Então ela cita, né, que ela viu pessoas com tanta dificuldade, com tanto sofrimento, e ela, para lhes dar uma força, para lhes ampliar, né, aquele medo que elas estavam, né, de não conseguirem um amparo, ela então, para lhes fortalecer, ela começa a lhe inspirar algumas frases dizendo: coragem, coragem, existem corações bons que vão lhe ajudar. Vocês não vão ser abandonadas, tenham paciência, né? Isso vai ser ultrapassado, porque bons corações vão parar e vão lhes ajudar. Então, que a gente pense sobre isso, né? Que a gente medite nessa importância e que a gente se sensibilize com essa dificuldade. As pessoas, ao invés disso, elas criam uma carapaça. Elas passam pelas dificuldades, passam pelas ruas, e até mesmo não só nas ruas, porque a dificuldade está em qualquer canto, né? Nos casebres pobres, e elas vão se deixando levar pelas suas próprias dificuldades e as suas próprias demandas, e acabam se deixando de sensibilizar, vão esfriando os seus corações, e chega um momento que elas começam a ouvir relatos, né, de pessoas que estão sofrendo, passando por necessidades muito intensas, mas que aquilo não lhes toca mais o coração. Elas acham que, não, mas isso faz parte do cotidiano, né? Sempre vão existir pessoas precisando, e isso são formas, né, delas se descompromissarem com relação à sua tarefa de auxiliar, porque essa é a proposta do nosso planeta e do universo, né? A relação é de fraternidade, de solidariedade. Então nós precisamos caminhar nesse sentido, né? Sendo solidários. E, logicamente, para isso nós precisamos ter aquela sensibilidade para, quando ouvirmos falar de alguém que está necessitado, que a gente então fique atento a isso. Ela diz: mais adiante eu vi pobres velhos sem trabalho, e em breve sem abrigo, porque, lógico, né? Se ele envelhece e aí se aposenta, e se ele não tem uma formação mais sólida, com certeza ele vai ficar sem trabalho e, consequentemente, ganhando menos
vai ficar sem abrigo. Né? E, logicamente, que ficar sem abrigo e sem as condições mínimas de se sustentar, ele vai ter muitos sofrimentos e vai ficar atormentado por esses sofrimentos, né, de pobreza e até mesmo envergonhados da miséria. Por quê? Porque eram pessoas que trabalhavam, eram pessoas que tinham uma vida estruturada, pobre, simples, mas tinham. E, de repente, essas pessoas se veem sem o mínimo, sem condições mínimas. E ele disse, olha, consequentemente, um pouco mais adiante, esses velhinhos que vão ficar sem trabalho não terão sequer um abrigo, não terão mais sequer aquela casinha simples para se abrigar, né, e para morar. Olha, nós precisamos pensar nisso. Ah, mas isso é obrigação, isso é tarefa do Estado. Sim, nós sabemos que isso é tarefa do Estado, né, é a responsabilidade maior, né, que é justamente cuidar da população. Mas nós também temos esse compromisso, nós também temos essa responsabilidade. Então, se por algum motivo aquela pessoa estiver descoberta, né, estiver sem nenhum amparo, que nós, já que ela passou por nós, que nós tenhamos o compromisso e que façamos alguma coisa para auxiliar. Muitas vezes, basta até que você, não é só de dinheiro que a gente fala, né? Porque muitas vezes as pessoas precisam ali de alguém que as ouça, de alguém que as olhe, para elas perceberem que elas existem. É interessante, né, determinados relatos de pessoas que trabalham com população de rua e que, certa feita, uma das pessoas que estavam ali no meio da rua e que tinham recebido o alimento, correu atrás do carro para dar um depoimento, porque aquela pessoa sentiu necessidade de dar o depoimento, dizendo que mais do que aquele estômago vazio há 3 dias sem comer, o que ele mais desejava era justamente demonstrar gratidão para aquele grupo que o atendeu, porque aquelas pessoas haviam olhado para ele. E ele disse que há muitos dias que ninguém o olhava. As pessoas passavam com pressa, correndo, e sequer lançavam um olhar para ele. Então, muitas vezes, mais do que, apesar de serem pessoas pobres, necessitadas, mas muitas vezes o que elas estão precisando, mais até do que a própria comida, o próprio alimento, e até mesmo uma roupa para as vestir, é um olhar, dizendo, olha, você existe, e eu estou te vendo, você é meu irmão. E isso faz a pessoa se sentir, ela se sente viva e se sente até mesmo uma cidadã. Então, que a gente medite sobre isso quando a gente passar no nosso dia a dia, naquela correria, né, de vamos para lá, vamos fazer isso, vamos fazer, eu tenho que ganhar a vida. Vamos pensar que devemos olhar para o nosso próximo, olhar com respeito. E ela segue dizendo, com o coração tomado pela compaixão, eu que nada possuo, me fiz mendiga para eles. Por quê? Justamente para que eles sentissem que ela era uma igual. E que ela lhes dá justamente aquele amparo, aquela força, né, uma força dizendo para eles que eles tivessem coragem, tivessem paciência, que eles iam ser atendidos, que as suas dificuldades iam ser superadas. E ela segue, mas se peço, também dou, e muito. Eu vos convido para um grande banquete, e vos forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, pegai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência.
No lugar dos ramos que tirardes, colocarei todas as boas ações que praticardes. E levarei essa árvore a Deus para que ele a carregue novamente, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, para que eu possa vos incluir entre aqueles que se alistam sob a minha bandeira. Não tenham receio, eu vos conduzirei pela estrada da salvação, porque eu sou a caridade. Carita, martirizada em Roma, Lyon, 1861. Então, nesse texto aqui, o Espírito se identifica. Não é a primeira citada aqui, né? A Santa Irene, né? Que é de Imperatriz de Bizâncio. E sim, aquela que foi martirizada em Roma, que está embaixo, né? Então está aqui o Espírito a nos mostrar que faz uma analogia linda, né? Dizendo que a beneficência é como se fosse uma árvore cheia de frutos e que ela não acaba. Quanto mais você ajuda, quanto mais você tira do seu coração a vontade de auxiliar, mais você terá condições de fazê-lo. Quer dizer, ela está dizendo o seguinte, que sempre haverá alguém num planeta como o nosso necessitado de amparo, de proteção, de ajuda, né, de caridade. E aí a gente pensa, mas por que ela fala isso? Porque nós precisamos ter quem precise para ajudarmos, para o nosso coração ser tocado, para que nós possamos desenvolver o amor ao próximo, através justamente dessa grande dificuldade que nos faz ter piedade e nos faz, então, ampliar a nossa capacidade de amar o próximo. Então, que pensemos sobre isso, nós temos que revisar uma série de condutas, né? Nós, na vida atribulada, nós acabamos nos perdendo e esquecendo de pausar, olhar para o próximo, né? Sem andar correndo, sem ver a quem. Não é mesmo, Antônio? Sim, Marta. Eu queria dar um subsídio para o seu desenvolvimento aqui, seu raciocínio, quando você questionou as pessoas que dizem, quando vem alguma pessoa necessitada, que não podem fazer nada porque isso seria uma tarefa do governo, do Estado. Mas, veja bem, o governo, o Estado como um todo, ele apenas tem uma outorga da sociedade para administrar o coletivismo, a parte que é coletiva. Da mesma maneira que o síndico de um condomínio, ele tem a outorga dos condôminos para administrar o prédio nas partes comuns, naqueles assuntos que são comuns a todos. Agora, os condôminos não podem ficar isentos de uma ação emergencial no condomínio só porque eles pagam a mensalidade do condomínio e o síndico tem a obrigação de fazer, porque o síndico não consegue ficar as 24 horas de plantão no prédio para ver tudo que está se passando. Então, se o síndico saiu para trabalhar, você está de folga em casa e você vai pegar o elevador não está funcionando, você não pode reclamar, o síndico tem que ligar para a companhia que conserta o elevador. Não. Você, como condômino, não está satisfeito com aquela situação, você tem que ligar para a companhia que vai consertar. Não, em tese seria obrigação do síndico, mas o síndico não está lá naquele momento, ele não pode cobrir o tempo todo. Então cabe a você, que deu outorga ao síndico, como proprietário também. Não é assim. Eu, como sócio da cidade, do Estado, como membro da sociedade, eu tenho que participar. Assim vale para as necessidades das pessoas. O Estado tem essa outorga porque a sociedade concorda que tem que ajudar as pessoas necessitadas. Mas enquanto o Estado não pode fazer, cabe a cada um fazer. Eu não posso esperar a empresa de lixo vir buscar um papel que deixaram cair no chão. Eu tenho que ir lá tirar o papel e jogar na lata do lixo. Não, isso aqui deixa que um dia aí, no horário que tem que passar, com luva vai passar aqui para tirar. Que isso? Não é assim. Então não adianta querer jogar responsabilidade na sociedade, no governo, em quem quer que seja. A responsabilidade é de cada um. Justamente porque eu não posso fazer tudo, é que eu outorgo o governo para fazer. Ele contrata pessoas para fazer. Mas a obrigação é minha. Isso que eu queria
mas assim, acrescentar ao seu comentário, Marta. Muito bem. Mas o nosso tempo está esgotado e vamos ficando hoje por aqui. No próximo programa vamos continuar com outra mensagem desse Espírito Cáritas. Por hora, desejo a todos muita paz. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,